Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje estamos na nossa aula 33, tá? Estamos quase chegando ao final, né, do nosso ano letivo. E dá uma organizada lá no material, deve estar tudo certo aí, né? É um material comum, né? O caderno, lápis, borracha e lápis de cor, tá bom? E aí coloca a data de hoje, o número da aula e o título da aula, tá bom? Então se organiza e nós esperamos. Pronto, tá tudo certo? Então vamos lá, vamos começar com a nossa revisão. Até lembrando que a aula de hoje é a continuação, né, da aula passada. Então nós começamos a falar sobre símbolos nacionais, ou seja, os símbolos do Brasil. Para vocês entenderem melhor o que significa um símbolo, então eu trouxe essas imagens aqui, ó. E eu perguntei para vocês, primeiro, quem lembra de onde nós usamos esses símbolos? Né? Acho que eles são bem familiares a vocês, né? Então tem em mensagens lá que manda no celular, no WhatsApp, no Facebook, aparecem esses desenhos. Muitas vezes quando eu não quero gravar uma mensagem de áudio ou escrever, eu coloco um desses desenhos e a pessoa já vai entender ou vai ter uma ideia do que eu quis, né, dizer sobre aquele assunto. Não é assim que funciona? Né? Então aqui tem outros desses desenhos, nós trabalhamos vários desses na aula passada, estão lembrando? Então esses são os emojis, né? Os emojis são símbolos, ou seja, um desenho, um sinal que lembra outras coisas, né? Que aí nós fomos no dicionário conferir e realmente no dicionário diz que símbolo é aquilo que representa ou sugere algo, né? Que sugere alguma outra coisa. É uma imagem, um objeto material que representa uma realidade visível. É um sinal representativo. Objeto a que se convencionou atribuir um dado significado ou é um emblema, né? Então, ou seja, os símbolos, como os emojis, são desenhos que representam algo ou alguma ideia, né? Então, também pode ser desenhos, pode ser algum som que eu posso fazer, com alguns gestos, ele remete a alguma outra ideia. E na pátria, nos estados, as cidades também tem seus símbolos. Tem alguns símbolos que eles são oficiais, ou seja, que tem documento instituindo que aquele vai ser o símbolo, que é o caso aqui do Pinheiro Araucária, né? Para muitas pessoas que moram em outros locais do mundo, se você vê um Pinheiro Araucária, uma imagem, vai lembrar do Paraná e também de muitas momentos da vida dessa pessoa, muitos momentos da história do Paraná, né? Então, um símbolo, ou seja, um objeto, uma imagem que lembra várias outras coisas, é o Pinheiro Paraná, né? O Pinheiro Paraná é o símbolo do estado do Paraná, né? Conhecido também como Pinheiro do Paraná, Pinheiro Araucária, né? E esse aqui é um símbolo oficial. Alguns lugares podem ser considerados símbolos de Curitiba, por exemplo. Então, aqui eu trouxe algumas imagens dessa. A primeira
Quem lembra o nome desse lugar? Quem já veio? Esse aqui é o Jardim Botânico, né? Então, muitos lugares do Brasil que quer se referir a Curitiba, coloca a imagem do Jardim Botânico. Você vê a imagem e já lembra, é Curitiba. Aí tem desenhos estilizados, né, do Jardim Botânico para simbolizar a cidade. Tem algum outro desenho, algum outro lugar de Curitiba que você colocaria como símbolo da cidade? Que te faz lembrar automaticamente de Curitiba? Bom, eu trouxe esse outro lugar aqui, que é o Museu Oscar Niemeyer, que tem um apelido, né? Um apelido assim de Museu do Olho, porque esse monumento que tem na frente do museu, ele lembra um olho, né, para muitas pessoas. Já para outros lembra uma bailarina, mas tá, ou seja, pode ser um símbolo também. Você olha e vai lembrar da cidade de Curitiba, tá bom? Aqui não são símbolos oficiais, não tem um documento dizendo que são símbolos, mas a gente vai, é automático, né? A mente vai fazer associação entre esses locais, esses monumentos e a cidade. Algumas imagens foram escolhidas por lei para serem símbolos do Paraná. Então, aqui aparece dessas imagens ali, que é o Pinheiro Araucária, que nós já falamos várias vezes, né? E tem esse outro símbolo aqui, que é a gralha azul, certo? Assim, teve um momento da história do Paraná que foram escolhidos esses símbolos. Teve um movimento chamado Movimento Paranista, né? Que foi um grupo de estudiosos, de intelectuais, artistas, que eles queriam que o Paraná tivesse uns símbolos, né? Alguma coisa que lembrasse do Paraná automaticamente, que reforçasse a identidade do estado, ou seja, valorizasse as riquezas do estado, no caso, né, o Pinheiro Araucária, a erva mate também, certo? Então, nesse movimento, nessa organização, eles escolheram esses símbolos. Então, os símbolos são escolhidos, tem algumas pessoas que fazem isso, tá? E aí nós falamos, então, enfim, resumindo, até aqui, símbolos são imagens que lembram outras ideias, né? São sinais, gestos que lembram outras coisas, automaticamente. E falamos sobre uma bandeira, né, específica. Mais que bandeira, né, é o livro da Neide Duarte e Mércia Leitão, que vai dar algumas pistas para vocês de que bandeira nós falamos ao passado, para lembrar, né? Então, vamos lá. Então, bandeira de porta, bandeira de táxi, bandeira de janela, pique bandeira, bandeira de São João, tamanduá bandeira, bandeirinha de futebol, Manuel Bandeira. De que bandeira, afinal, estamos falando? Não é bandeira de porta, muito menos de janela, mas se abre para o horizonte, nem pensar em pique bandeira, apesar de trazer muita alegria. Também não é tamanduá bandeira, mas tem uma força animal. Embora não seja a bandeirinha de São João, vem carregada de fé. Não é a bandeira que marca a corrida de táxi. Defendê-la, porém, não tem preço. Não pense que é bandeira de futebol, embora também procure justiça. E, mesmo não sendo o poeta Manuel Bandeira, enche nosso coração de poesia. E aí, está difícil adivinhar de qual bandeira estamos falando? Mais uma chance para você. Ela também é uma bandeira especial, como muitas outras que você conhece. Bandeiras que carregam a crença das pessoas. Lembra a força da solidariedade. Representam sonhos e ideias. Vão à frente dos desbravadores, marcam conquistas. Unem continentes, aceleram corações. Simbolizam independência e liberdade. Algumas até dividem opiniões, pois representam torcidas. Ou disputam o samba no pé. Bandeiras, bandeiras, são tantas bandeiras, mas só uma consegue ser tão grande e forte que representa todas as outras. Nos altos mastros ao vento, ou tremulando curtinha nas mãos das crianças, essa bandeira é única e poderosa. Nelas estamos todos nós, tão diferentes por fora, faces, peles e cabelos. Mas por dentro tudo igual, nas cores e no sentimento. E em momentos especiais o colorido é tão forte que transborda por dentro do peito, nos faz vestir a camisa, nos envolve como um manto, nos protege como um teto, mostra a cara do país. Estamos falando da bandeira brasileira.
símbolo, orgulho, identidade de um território e de um povo. Ordem e progresso. Amarelo, verde, azul e branco, as cores do presente permanecendo no amanhã. Bandeira com linhas e letras de um povo chamado Brasil. Então, isso, nós falamos sobre a bandeira brasileira, né? Trouxe aqui algumas imagens aqui do livro. Quem contou a história para vocês foi esse personagem, o Brás. E no livro também lembra que a bandeira lembra todos nós, as pessoas, né, desse território. São pessoas diferentes, de diferentes locais do mundo, diferentes origens, né? Então esse é o principal símbolo, né, de outros símbolos brasileiros. Então, além da bandeira do Brasil, que outros símbolos nacionais nós temos? Vocês lembram? O Brasil tem outros símbolos, né? Também tem o brasão, que nós falamos aula passada, o hino e o selo, né? Então tá aqui a nossa bandeira, que nós falamos bastante aula passada. Vimos que cada uma dessas cores, essas estrelas tem, né, um significado, tem um motivo para estar ali. E hoje nós vamos falar de um outro símbolo nacional que é bem importante e que imediatamente, em qualquer lugar que nós estejamos, vai lembrar do nosso país, que é o hino nacional brasileiro, tá? Vocês conhecem o hino nacional brasileiro? Tá? Aliás, o que é um hino? Você sabe o que é um hino? Afinal de contas? Então, geralmente, hino se refere a uma nacionalidade, né? Não é isso? Então, segundo o Hernani Costa Straub, hino é uma composição poética e musical composta em honra de fatos históricos. Ou seja, no hino, ele conta vários momentos, passagens, né, da história daquela localidade ou, né, daquela instituição, alguma coisa assim. Então, o hino é um símbolo sonoro da pátria. Então, tem vários tipos de símbolos, né? E tem também o símbolo sonoro. O hino é um símbolo sonoro da pátria. Então, vamos ver um pouquinho sobre a história do hino nacional. Então, tem toda uma história de por que escolheram esse hino, quem compôs, por que ele escolheu esses fatos, né? Então, aqui, só para ilustrar, eu trouxe seria a partitura para piano, feita em 1922. A música, né, essa música que nós conhecemos hoje como hino nacional, ela foi composta por Francisco Manuel da Silva em 7 de abril de 1831. Na verdade, essa música, o que é a música? Ela é o som sem a letra, sem ninguém cantando, tá bom? Então, essa música que nós conhecemos como hino nacional, ela já existe há muito tempo, certo? E ela foi tocada em várias ocasiões desde o Império Brasileiro, ou seja, desde a época de Dom Pedro I, na verdade, desde a abdicação de Dom Pedro I, só que em vários momentos da história ela teve outras letras. Então, a música é a mesma, mas o que mudou ao longo da história foram as letras. E essa música ela foi composta para comemorar, né, a abdicação de Dom Pedro I. Então, Dom Pedro I foi o primeiro rei do Brasil, o primeiro imperador do Brasil. E teve um momento que ele desistiu, né, por vários motivos, ele desistiu do trono brasileiro, né? E como muitas pessoas, né, muitos setores da sociedade não queriam mais Dom Pedro I, quando ele desistiu, ou seja, quando ele abdicou do trono, eles fizeram inclusive um hino, né, para comemorar esse momento da história. Mais tarde, esse hino é tocado também na coroação de Dom Pedro II. Então, Dom Pedro I saiu e ficou no lugar dele Dom Pedro II. Então, na coroação de Dom Pedro II, eles tocam também esse mesmo hino. Tá? Mas lembrando que com outra letra. Então, essa mesma música, né, ela aparece, mas eles mudaram a letra. E aí, em 1889, o que acontece? A Proclamação da República. Quem lembra o que é a Proclamação da República? O que celebra essa data? Então, foi o momento que o Brasil, né, teve um golpe com um grupo de pessoas que acabou com a monarquia, né, pediu para que o rei se retirasse aqui do Brasil e nós passamos a ter presidentes. O primeiro presidente do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca. E assim, quando começou a República tinha que ter vários símbolos, né, nova bandeira, já falei para vocês, novos heróis, só para lembrar esse novo momento da história do Brasil e esquecer o momento que passou, ou seja, esquecer o Império. No entanto, o Marechal Deodoro, ele escolheu o mesmo hino. Né? O mesmo hino. Por quê? Porque a população brasileira gostava desse hino, ou seja, da música, né, que ele escolheu. Então ele falou, não, vai continuar
esse mesmo hino, essa mesma música. Só que ela era tocada sem letra, não tinha letra nesse período. No começo da República, o hino não tinha letra. Ela só foi ganhar uma letra em 1909 com Osório Duque Estrada. Tá? Então, em 1909, então teve um concurso para escolher uma nova letra para o hino nacional. E a história desse concurso eu vou contar para vocês. Tá? Então, por que continuou? Se teve um concurso para escolher um novo hino nacional e escolher uma nova letra e tal, por que continua? Continua mesmo, observe, continua o mesmo hino lá da época do Império, sendo que a República eles queriam esquecer o Império, né? Como assim? Como aconteceu isso? Então eu vou contar para vocês, aqui vou ler para vocês Ouvir do Ipiranga, do Marcelo Duarte. Tá? Vou ler o capítulo aqui, Prefiro o Velho. Então, estava cansada naquela noite que dormi e não ouvi o resto da história. No dia seguinte, combinei com a batuta mágica que ela contaria apenas um trecho por noite. Assim eu não perderia nada. Então ela começou. Quando a República foi proclamada em 1889, o governo provisório resolveu fazer um concurso para escolher um novo hino. Ele queria algo que se enquadrasse no espírito republicano. Sei. Eu estava super ansiosa para saber mais detalhes. Bom, primeiro escolheram um poema de Medeiros e Albuquerque, que tinha sido publicado no jornal Diário do Comércio do Rio de Janeiro em 26 de novembro de 1889. É aquele que começa com o verso Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. A letra encontrava-se à disposição dos maestros que quisessem musicá-la. No primeiro julgamento do concurso, no dia 4 de janeiro de 1890, 29 músicos apresentaram seus hinos. A comissão julgadora selecionou 4 para a finalíssima. Que emoção, adoro concursos! No dia 15 de janeiro, numa nova sessão em homenagem ao Marechal Deodoro, no Teatro Santana, perguntaram ao novo presidente se ele estava ansioso pela escolha do novo hino. E ele disse, prefiro o velho. Não estou entendendo, mas eles não queriam apagar os símbolos da monarquia? Bom, Marechal Deodoro tinha muita estima e respeito pelo imperador. Até mesmo na hora de escolher a nova bandeira, ele conservou as cores verde e amarelo, trocando apenas o símbolo da monarquia pelo círculo estrelado. E como esse problema foi resolvido? Bom, no dia 20 de janeiro, no Teatro Lírico do Rio de Janeiro, uma bandeira marcial composta de 70 figurantes, fanfarra e coro de 30 vozes, regida pelo maestro Carlos de Mesquita, executou as 4 músicas finalistas. Na ordem, os hinos de Antônio Francisco Braga, Jerônimo de Queiroz, Alberto Nepomuceno e Leopoldo Míguez. Nessa primeira audição, segundo o regulamento, estavam proibidos aplausos. Após um curto intervalo, a banda executou de novo os 4 hinos. Aí sim, o público pôde se manifestar. Parece coisa de programa de auditório, né? O mais aplaudido foi o do maestro Míguez, também escolhido pela comissão julgadora. O presidente Deodoro e 4 ministros deixaram o camarote oficial e voltaram em seguida. O ministro do Interior, Aristides Lobo, leu o decreto que conservava a música de Francisco Manuel da Silva como hino nacional. Mesmo sem a partitura, a orquestra tocou a música e a plateia delirou. E o que aconteceu com o hino que ganhou? A obra de Medeiros e Albuquerque e de Leopoldo Míguez ficou conhecida como Hino da Proclamação da República. Então, os dois ganharam um prêmio de consolação. Leopoldo Míguez recebeu 20 contos de réis, só que o problema permanecia. O Brasil continuava com um hino sem letra. Mas se a música já era tão bonita, por que precisava de uma letra? Bom, a batuta mágica se encheu de inspiração para responder. Por mais que alguém se habitue a uma música, se ela não tiver letra, fica mais difícil de ser memorizada. É verdade? Eu nunca tinha pensado nisso, afirmei. Só em 1909 é que apareceu o poema de Joaquim Osório Duque Estrada. É o famoso Ouviram do Ipiranga, que conhecemos até hoje. Não era ainda oficial, tanto que 7 anos depois ele ainda foi obrigado a fazer 11 modificações na letra. Nossa, que complicação! Se fosse hoje, eles tinham feito um concurso num programa de TV, já imaginou?
Não duvido. Acontece que o centenário da independência estava chegando. Aí o presidente Epitácio Pessoa declarou a letra oficial no dia 6 de setembro de 1922. Francisco Manuel havia morrido em 1865. Se Francisco Manuel já tivesse morrido, como é que você sabe o resto da história? É que eu fui parar nas mãos de um maestro cearense chamado Alberto Nepomuceno. Ele foi convidado para fazer as adaptações na música. Puxa, o Duque Estrada deve ter faturado muito dinheiro, fazer um hino nacional. Bom, ele ganhou 5 contos de réis. E o que dava para fazer com esse dinheirão? Bom, esse dinheiro era suficiente para comprar metade de um carro. Que miséria! E não dá mesmo dinheiro, hein? Seria melhor ter feito um pagode ou uma música de axé. Pelo menos ele ganhou uma vaga na Academia Brasileira de Letras e nós, finalmente, o nosso hino oficial. Certo? Então, essa é a história do nosso, né? Uma parte da história do nosso hino nacional. Esse hino que nós ouvimos até hoje, né? Então, aqui para vocês verem o livro que eu li, um trechinho do livro do Marcelo Duarte, né? Ouviram do Ipiranga. E assim, não é só a história do hino nacional que é complicada, né? Cheio de vários momentos. Realmente a letra, né? Do hino nacional também é difícil da gente entender. E por que ela é tão difícil? Então eu trouxe um trechinho aqui e já vou comentar pra vocês. Porque, como a história conta, ela foi feita mais de 100 anos atrás. Então, há mais de 100 anos atrás, se usava outras palavras, era um outro vocabulário, né? E também um vocabulário mais rebuscado. Por isso que muitas coisas a gente não entende. O que a gente faz? Vamos recorrer ao dicionário. Então eu trouxe aqui um trecho, que é o comecinho do nosso hino nacional, que diz assim: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Tá? Conhece o hino nacional? Acho que todo mundo conhece, né? E esse é o comecinho do hino, certo? Aqui, tem algumas palavras aqui que você não conhece, você não entende? Dá uma olhada. Quais dessas palavras você não entende? Vou deixar um tempinho ali para você anotar as palavras desconhecidas do hino nacional. Desse trechinho.
Vamos lá, e aí? Quase não tem, né, palavras diferentes no hino. Ou tem, né? Tem várias delas, né? Eu imagino que você deve ter anotado aqui plácidas, brado e retumbante, né? Então eu fui lá no dicionário e trouxe aqui pra vocês. Então, plácida seria o quê? Serenas, né? Calmas. Brado quer dizer é um grito, um clamor, né? Um pedido, assim, né? E retumbante é que faz eco, que é estrondoso, né? Um grito muito forte, digamos assim, né? Então, olha aqui, então, como que ficaria? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, ou seja, as margens calmas, né? Ou seja, o rio estava tranquilo, né? As águas do rio. De um povo heróico, brado, que é brado mesmo? Que deu um grito, né? Retumbante, né? Um povo que gritou com muito, clamando, implorando, digamos assim. Tá. O que eu vou pedir pra você vai reescrever essa estrofe, trouxe uma estrofe só, lembrando que o hino é extenso, e aí ficaria, né, muito tempo pra gente analisar. Então, pra vocês terem uma ideia de que a gente, pra entender esse hino, você vai ter que recorrer a um dicionário. Então a gente vai fazer esse exercício aqui e depois pode continuar em outros momentos que você tiver que ver o hino, tá bom? Então você vai, essa estrofe que eu escolhi, você vai reescrever ela, você vai escrever ela novamente, mudando os sinônimos das palavras em destaque. Então é esse aqui, ó. Tá, o que tá em azul, você vai mudar por sinônimos, tá bom? Então eu vou deixar essa tela e depois aqui pra vocês reescreverem, tá bom? Então vou deixar um tempinho.
Pronto, vamos lá então? Bom, eu trouxe aqui, um dos livros que eu pesquisei, né, foi esse aqui do Hernani Costa Strobel. Ele foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, né, então é uma das pessoas que são especialistas em símbolos, em bandeira nacional, hinos paranaenses aqui, né. Nesse livro, tem aqui a Elza de Vicentes, ela escreveu em prosa o hino nacional. Então eu vou ler só o primeiro parágrafo que corresponde a esse que nós acabamos de trabalhar, tá bom? Só para entender o que significa esse primeiro estrofe ali. Então ela, digamos, traduziu, né, com as palavras delas dessa forma. As margens quietas do riacho Ipiranga ouviram o grito retumbante de um povo heróico. E nesse instante, a liberdade, como um sol ardente, iluminou o céu da pátria. Tá? Então essa é uma forma que a Elza traduziu, digamos, essa primeira estrofe que a gente trabalhou, tá? Então, aqui, tirei daqui desse livro. Eu quero lembrar que tem um hino nacional, todos dizendo assim, uma forma correta, uma postura correta de você acompanhar, de você cantar o hino. Então seria a posição de sentido que nós dizemos aqui. Então você não pode nem colocar a mão no peito, não pode aplaudir o hino. Então tem uma série de regras previstas em lei de como você acompanha. Então basicamente como mostra na foto ali. Bom, para vocês terem uma ideia do que é associar um símbolo, né, como uma bandeira, o hino nacional, com o real significado concreto, no caso o povo brasileiro, momentos da história aqui, eu trouxe para vocês o depoimento de uma amiga minha, Esther, que ela mora há mais de 20 anos nos Estados Unidos, né? Mas ela tá sempre aqui, a gente, sempre quando ela volta, a amizade é mesmo e tal. Então ela vai contar pra vocês o que ela sente quando ela ouve o hino nacional, ou ver uma bandeira do Brasil, tá bom? Então, vamos ouvir a história da Esther. Oi, meu nome é Esther Silva, eu moro em Boston há 23 anos e mesmo estando longe do Brasil há tanto tempo, toda vez que eu ouço o hino é muito emocionante. É uma sensação única, é uma coisa que mexe com a gente. Eu lembro de uma cena logo nós chegamos aqui, nós estávamos em Boston e era época de Copa. E havia muitos brasileiros que frequentavam um bar e eles resolveram colocar um telão para que os brasileiros assistissem o jogo do bar. E o bar lotou, estava completamente lotado de brasileiro, e na hora que foi começar o jogo, que tocou o hino do Brasil, todos os brasileiros levantaram e foi uma sensação incrível. Foi até hoje, só de lembrar, me arrepia. Então é muito forte, mesmo 23 anos morando fora do Brasil. Quando eu ouço o hino, não interessa onde eu esteja, não interessa que circunstância, dá um nó na garganta. Com esse depoimento dá para entender o que é um símbolo, né? O que você ligar uma imagem, um símbolo com a emoção, né? Com outras ideias. Então acho que a Esther, né, passou bem isso para nós, certo? Eu vou colocar Agora vamos conhecer, vamos relembrar, né? Vamos prestigiar o nosso hino nacional, certo? Eu quero que você preste atenção. Vai aparecer a letra da música, tá bom? E a própria música, que é só o som ali. Então vamos lá. Vamos ouvir o nosso hino. Ouvir
Bom, criança, encerramos aqui com esse símbolo que lembra as pessoas desse país, que lembra o nosso povo. E é por isso que quem mora fora, por exemplo, ou aqui mesmo no Brasil, se emociona, porque você lembra das histórias que nós vivemos e dessas pessoas, tá? Então, voltamos à próxima aula. Tchau, tchau.